Vamos lá, Brasil, mais uma vez aqui com vocês. Gente, a crise diplomática, ações autoritárias de Moraes ameaçam cooperação com a Espanha, com as autoridades espanholas. E o escândalo de corrupção internacional é o assunto que você precisa saber agora. A única coisa que eu peço para você é o seu compartilhamento, o seu like, para que mais pessoas fiquem atualizadas sobre o assunto. Muito bem, a tensão cresce entre o ministro Moraes e o governo espanhol, que já, gente, começa a gerar sérias consequências. Não é só na Espanha, nos Estados Unidos e nos países da Europa. Por quê? Investigadores espanhóis e brasileiros juntos que apuram o esquema bilionário de corrupção envolvendo o ex-ministro socialista José Luiz Ábalos, veem o atrito, gente, como um grave risco para a cooperação entre os dois países. Ábalos, ex-número 2 do PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, é acusado de envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas durante o gripão da China, com indícios claros de lavagem de dinheiro. No Brasil, empresas de fachada teriam sido usadas para fraudar contratos de compra de máscaras e embolsar milhões. É isso que as autoridades espanholas queriam do Supremo Tribunal Federal, em parceria com as autoridades, para poder então fechar o cerco e colocar esses corruptos do alto escalão no xilindró. Mas o que aconteceu? Tudo piorou quando Moraes, em mais um ato de afronta internacional, recusou, entende agora, a extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, exilado político, e decretou a prisão domiciliar para um perigoso traficante espanhol, uma decisão tão absurda que ele mesmo precisou revogar depois. O que acontece? O jornalista Oswaldo Eustáquio, para as autoridades espanholas, não apresenta nenhum risco, porque ele é um jornalista que está dando opiniões de crises e verdadeiras entre os poderes e o comunismo assolando aqui e as redes sociais da liberdade de expressão. Então, um jornalista, ele pode fazer críticas, ele pode opinar sobre um assunto, e é isso que o magistrado Moraes e os outros ministros não aceitaram. Então, a bem verdade é o seguinte: o que acontece? O recado está dado: ideologia acima da lei para investigadores europeus e brasileiros. Qualquer atraso agora é uma vitória para o crime organizado. Já o jornalista é uma pessoa comum que poderia dar opinião sobre qualquer assunto. E para aumentar ainda mais o escândalo, o atual ministro do Interior da Espanha, Fernando Grande, também do governo socialista, foi citado por Ábalos no mesmo esquema criminoso. Um verdadeiro covidão internacional, um verdadeiro gripão internacional na Europa, colocando aí inclusive os erros das decisões do judiciário aqui no Brasil. Então, a União Europeia reagiu. Parlamentar polonês exigiu sanções contra Moraes. Indignado com os abusos absurdos de poderes em Brasília, o deputado europeu Dominic anunciou uma iniciativa histórica, um projeto de resolução para sancionar o Moraes nos países da União Europeia. Então você veja que não é só nos Estados Unidos que essa bomba explodiu, não. Nos países europeus também. Denúncias traz à luz aí reviravoltas gigantescas. O estopim vem agora. A absurda tentativa de intimidar Bolsonaro em pleno leito de hospital, quando uma oficial de justiça foi enviada para intimá-lo enquanto ele lutava por sua saúde numa UTI em Brasília,
foi o que explodiu na Europa, nos Estados Unidos. E olha aqui o que aconteceu, ó. Abre aspas. Isso é um comunismo puro, disfarçado de justiça, denunciou aí o parlamentar europeu. O parlamentar, que cresceu sob o jugo do comunismo na Polônia, reconheceu em Moraes as mesmas práticas autoritárias do passado: perseguição política, censura e eliminação de adversários. Bem, é essa a verdade que nós estamos vendo aqui, estampada bem na cara de todos. Só não enxerga quem não quer. Então, ele também alertou para ataques semelhantes contra líderes como Javier Milei na Argentina e Viktor Orbán na Hungria. A hora de agir é agora. Precisamos lutar juntos, proteger nossos valores, defender a liberdade, derrotar o avanço comunista. O projeto, gente, de resolução para sancionar Moraes será apresentado já nas próximas sessões do Parlamento Europeu, e a pressão internacional sobre o Brasil está apenas começando, e desta vez o mundo conservador está preparado para reagir, e nós temos que também estarmos preparados para vencermos essa resistência que vem fechando o cerco e impedindo, inclusive, a direita conservadora de lutar, de ter voz aqui. Para vocês terem uma ideia, um deputado brasileiro teve que reagir às decisões do Flávio Dino, que chegou também na Câmara dos Deputados sobre o assunto da anistia. O deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ele reagiu publicamente ontem, após ser informado pela imprensa de que teria sido intimado por Flávio Dino. Utilizou suas redes sociais para poder fazer críticas, reforçar a defesa para a anistia e a independência do poder legislativo. Então nós estamos vendo aqui finalmente o Congresso Nacional reagindo a todas essas decisões, a todos esses levantes, porque na realidade, gente, no final das contas, quem perde com tudo isso daí, com essas sanções, com esses atos, é o povo brasileiro. E o povo brasileiro, ele não pode ficar prejudicado ou lesado perante decisões que, na minha opinião, infringem também os direitos e os valores de cada cidadão. Então nós temos que lutar realmente, nós temos que reforçar aqui um posicionamento de linha de frente para podermos vencer na Europa, nos Estados Unidos, nos tribunais de países de primeiro mundo, essa máquina, essa mão de ferro que tenta impedir os valores éticos e morais da família, da palavra de Deus, do conservadorismo, da igreja, porque daí sim nós vamos conseguirmos aqui juntos darmos a volta por cima e denunciarmos esses abusos que realmente vem impedindo não só o povo brasileiro de crescer, mas também as autoridades. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Fábio Alvarenga, 28/4/2025. Logo eu volto aqui, se Deus quiser, trazendo novas informações para atualizar vocês. Até mais.